O município de Criciúma é um dos que mais preocupam em Santa Catarina. Em meio a esta pandemia, o número de casos por lá vem subindo. E na noite desta terça-feira, a Prefeitura de Criciúma confirmou a morte de um senhor de 87 anos que, infelizmente, aumenta a lista de pessoas que não resistiram ao coronavírus. Vamos até o sul catarinense conversar com o repórter Marco Búrigo, que conversa com a gente ao vivo aqui no SBT Meio-Dia. Oi, Marco, conta pra gente os detalhes de mais um caso, inclusive de morte de coronavírus na região sul catarinense. Marco, contigo, bom dia. Bom dia, Fernando. O terceiro caso de morte por coronavírus aqui no sul do estado foi confirmado ontem à noite. Um senhor de 87 anos, ele tinha diabetes, estava no grupo de risco, idoso, acabou falecendo ontem, ficou 4 dias internado no Hospital São José, aqui em Criciúma, e acabou falecendo. Lembrando que as outras 2 mortes aqui na região pelo coronavírus, aqui em Criciúma, um homem de 73 anos e também uma senhora de 79 anos. Criciúma tem 3 mortes, portanto, os números de Criciúma são 29 infectados até agora e receberam atendimento aqui em Criciúma 17 pessoas de cidades vizinhas. Criciúma tem um contágio comunitário muito evidente, como o secretário de Saúde de Criciúma conversou com a gente agora pela manhã, e o número é bem maior do que esse que está sendo noticiado, porque os testes estão chegando. São 1.000 testes rápidos que serão ofertados agora para os profissionais da saúde. Criciúma já comprou um lote de 10.000 testes rápidos. Essa primeira remessa é para profissionais da saúde. O Hospital São José tem capacidade hoje para 90 leitos. Por enquanto são 45 leitos de UTI no Hospital São José. Pode ser dobrado aí nas próximas semanas. A Casa de Saúde do Rio Maina, um local que tem a possibilidade de abrigar 172 leitos, um espaço que será usado aqui também em Criciúma. O SBT Meio-Dia conversou com o secretário de Saúde de Criciúma, o Acélio Casagrande, que fala da preocupação com a terceira morte registrada aqui na cidade. Essas 3 mortes, ela é uma sinalização, inclusive de pacientes que estão internados, que são pacientes que tiveram contaminação na própria cidade. Então, tem contaminação, tem vírus circulante sim na nossa cidade e com certeza o número é bem maior do que está aí. Nossa grande preocupação são mais ventiladores, né? Mais respiradores. Nós temos uma capacidade no Hospital São José para chegar a 90 leitos de UTI, né? Estamos com 45 hoje, mas dependendo do número elevado, conforme as previsões, nós vamos precisar dos 90 e esses 50 respiradores não chegaram ainda. Dependemos do governo do estado para que ele realmente disponibilize esses ventiladores para o Hospital São José para chegar a esses 90. Há uma projeção e com o Hospital do Rio Maina sendo concluído, vai estar à disposição também tanto do estado quanto do Hospital São José para fazer daquele hospital um hospital retaguarda. Aqueles pacientes que precisarem estar isolados, tendo um atendimento para o coronavírus, teremos lá esses 170 leitos à disposição para poder servir toda a nossa região, a nossa comunidade, dependendo da necessidade que tiver. Lembrando que Criciúma tem 2 centros de triagem aqui na cidade, já são mais de 1.000 atendimentos por aqui. Criciúma que, confirmando, tem 29 casos de coronavírus. E a possível retomada do comércio na próxima semana, pode ser que volte na segunda-feira, gera uma preocupação muito grande aqui em Criciúma. O secretário fala e reforça o pedido à população que tome muito cuidado numa possível retomada na próxima segunda-feira. Como saúde pública, nós temos que ter uma preocupação muito forte com relação àqueles que estão voltando, àqueles que estão na rua, estão usando máscara. Eles estão tendo o cuidado de distanciamento dentro de uma fila de mercado, com 2 metros no mínimo de distância, de um para com o outro. Aqueles que estão numa fila de banco, aqueles que estiverem trabalhando, qual é o distanciamento. Então, essa orientação é que nós estamos tentando de todas as maneiras chegar às empresas com orientações permanentes
nesse sentido. Se houver contaminação, como tem contaminação do vírus circulante na cidade, e as pessoas não se cuidarem, nós poderemos ter um gravíssimo problema, uma gravíssima situação de ter que daqui a pouco fechar tudo novamente, e aí sim um isolamento total e absoluto, como está acontecendo na Itália, como está acontecendo nos Estados Unidos e outros países, né? Porque liberou e depois teve que realmente fechar tudo por causa da pandemia. Então essa é a nossa grande preocupação. Essa a preocupação aqui do município de Criciúma quanto ao coronavírus. Criciúma tem 29 casos, Tubarão tem 19 casos e Braço do Norte, outra cidade, com 16 casos. Algumas prefeituras já contabilizam outros números, mas o estado já contabiliza, por enquanto, 108 casos aqui no sul de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio com você, Fernando. Marco Búrigo ao vivo conversando com a gente aqui no SBT Meio Dia. Muito obrigado, Marco, pelas informações. O Marco está em Criciúma, mais uma morte confirmada por lá. Já são 29 casos de coronavírus, 29 pessoas infectadas só na região de Criciúma. Passa de 100 em toda a região sul catarinense. Aliás, é de Criciúma um dos hospitais que também vai começar a fazer o teste com hidroxicloroquina, a droga que é utilizada no tratamento da malária e que já vem sendo testada também contra o coronavírus. A gente já ouviu aqui especialistas falando que ainda é tímido o resultado da cloroquina, mas testes estão sendo feitos. 8 hospitais vão começar a testar essa droga, esse medicamento aqui em Santa Catarina, um deles da região sul em Criciúma. Também tem em Florianópolis, região norte, Vale do Itajaí.